E a partir do dia 8 de setembro, a professora vai sair com vocês no presencial, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. O que eu vou pedir para vocês também, meus amores? Que vocês separem 2 matérias para a matemática, tá? Uma é para a base comum, que nós vamos estar trabalhando aí os nossos conteúdos, e o outro é para a prática experimental. A gente já vinha trabalhando dessa forma separada, mas precisamos que vocês não esqueçam dessa forma separada para a gente trabalhar. Eu pedi para vocês, tá? Eu acredito que todos trouxeram. Eu pedi para vocês trazerem o livro didático de vocês para a gente começar a iniciar a trabalhar com ele. Então, isso foi passado, já tem aí 2 dias que foi passado no grupo. Passei hoje novamente no grupo, avisando que vocês teriam que trazer o livro hoje, porque nós vamos trabalhar em cima dele, porque a gente não temos ainda o Aprender Sempre. Então, eu preciso que todos vocês estejam com o livro na mão. É muito importante esse livro. Ontem a professora iniciou com vocês falando sobre números inteiros. Então, vamos relembrar um pouquinho. O que é um número inteiros? É quando eu tenho o número positivo e quando eu tenho o número negativo. Então, vamos relembrar. Então, os números inteiros são representados pelos números positivos, que nós conhecemos que tem o sinal de mais, e também tem os números inteiros, que são representados pelos números negativos. Que vocês têm o sinal de menos, tá? Então, isso é importante de gravar. Positivo, sinal de mais. Negativo, sinal de menos. Quando eu falo que eu tenho sinal positivo, eu estou indicando que eu estou ganhando, eu estou indicando que eu estou depositando alguma coisa na minha conta. Quando eu falo sobre números negativos, é quando nós temos dívidas, é quando eu estou perdendo alguma coisa. Então, fica uma coisa de menos. Aí, agora vamos entender uma coisa simples. Já que estamos falando do positivo e do negativo que nós estamos representando, tá? Vamos representar eles numa reta numérica. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Se vocês forem pensar, deixa eu pegar aqui, ó. Quando eu falo sobre a reta numérica, é a mesma coisa que eu pegar essa minha régua, que representa a minha reta numérica. Porém, como eu estou apresentando o conjunto do número negativo e do número positivo, o que vai diferenciar ele de que lado que ele vai estar, o lado negativo e o lado positivo, quem vai fazer essa diferença vai ser o zero. Bem aqui ao meio, ó. O zero, nós dizemos que ele é um divisor de água, porque na verdade ele separa os 2 conjuntos. Então imagina aqui, ó, como a professora tá com a mãozinha aqui aberta, ó. O meu corpo da professora Adriana representa o número 0. A minha mão direita representa a posição de um número. A minha mão esquerda representa outra posição de um número. Então, vamos entender. O meu corpo é o 0. Então, do meu lado direito, que está aqui minha mãozinha mexendo, eu represento o lado negativo. E a minha mão do lado esquerdo, ele representa os números positivos. Então, vocês têm aqui, ó, lado direito,
números negativos. Lado esquerdo são os números positivos. Vocês podem estar perguntando o seguinte, professora, aonde eu vou encontrar esses números negativos? Simples. Se a gente for pensar em questão de temperatura, sabemos que em algumas determinadas regiões, principalmente a do sul, né? Geralmente, quando nós estamos no inverno, que é o nosso caso agora, a temperatura na região sul, no começo do inverno, eram todos abaixo de 0. Então, quer dizer que estava muito mais gelado do que o normal. Aí, por exemplo, vamos dizer que lá no Rio Grande do Sul, a temperatura fosse de menos 5 graus. E aqui no estado de São Paulo, a nossa temperatura aqui fosse de 25 graus. Então, nós temos o seguinte, ó, Rio Grande do Sul, 5 graus negativos. Eu estou dizendo que esse número 5, ele está abaixo do número 0. Quando eu falo o número 26 graus, eu estou indicando que o nosso número está acima de 0. Quer dizer que ele representa um número positivo. Como é que eu faço a minha separação na reta referente a esses numerais? Eu só preciso que alguém me dê uma informação aí, por favor, da escola, se os alunos já... essa parte aqui, a primeira parte, já tem no caderno, por favor? Alguém pode me falar para mim? Para eu poder apagar aqui? Professora, tá ouvindo? Tá. Eu preciso saber se pode apagar aqui. Pode apagar. Pode, obrigada. Então, vamos entender a nossa retinha ali, ó. Então, eu indiquei para vocês que eu tenho lado negativo e o lado positivo. Então, nós temos que lado negativo, que são abaixo de 0, são números menores, tá? Então, abaixo de 0 são números menores, porque eles estão abaixo de 0. O que está acima de 0, que é o positivo, nós vamos considerar como são números maiores. Para a gente poder considerar na nossa reta, tá? Então, vou fazer uma outra reta aqui, novamente, para a gente começar a entender aqui, ó. Então, eu coloquei o 0 ao meio. Como eu falei para vocês que eu tenho do lado direito os números negativos, então nós temos aqui, ó, eu tenho o número 0, então nós vamos ter o número menos 1, menos 2, menos 3, tá? Acima de 0, vamos contar normal. Número 1, número 2 e número 3. Vocês podem estar perguntando o seguinte, professora, abaixo de 0, a senhora colocou o sinal de menos. Quando a senhora foi para o lado esquerdo, que são os números positivos, a senhora não colocou o sinal de mais. Então, no caso aqui, do lado esquerdo, tá? Eu não preciso colocar o sinal de mais, porque eu já estou dizendo que esse número já é positivo. Então, não tenho necessidade de colocar o sinal de mais. Professora, mas se eu colocar o sinal de mais no meu exercício, está errado? Não, porque ele vai continuar sendo um número positivo. A única coisa que eu não posso esquecer, aluno, é o sinal de menos. Se a minha resposta do exercício for um número negativo, a minha resposta, e se eu colocar como positivo, então ela vai estar incorreta. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado referente aos sinais, tá? Quando é sinal negativo e quando é sinal positivo. Continuando aqui, eu preciso saber
com vocês que estão na sala, até mesmo o Felipe que está aqui no online, se tem alguma dúvida nessa primeira parte. Se tem alguma pergunta para fazer para mim, por favor. Se alguém tiver, me fale. Não tenho dúvida. Professora, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ninguém aqui da sala de aula também não tem dúvida nenhuma, tá? Ok, então vamos me ajudando aí vocês, tá? Eu agradeço muito. Porque aí eu não fico falando sozinha. Por favor, não me deixe só na aula. Então, continuando, meus amores. Se eu quisesse, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que eu quisesse fazer uma comparação. Quando eu faço comparação, nós utilizamos alguns símbolos para poder comparar um número com o outro. Então, só vamos lembrar alguns para a gente não esquecer, tá? Quando eu faço como comparação, quando eu vou comparar um número, eu vou utilizar quais símbolos que nós vamos utilizar? Eu vou utilizar o símbolo de menor. Eu vou estar utilizando o símbolo de maior. Podemos estar utilizando o símbolo de igual. E o símbolo de diferente. Quando nós fazemos qualquer comparação entre dois números. Então, aqui, ó. Diferentes. Esses símbolos, alunos, ele representa a linguagem matemática. Então, eu tenho a linguagem matemática, que é o símbolo, e eu também tenho a linguagem da língua portuguesa, quando eu escrevo por extenso, tá? Então, são duas maneiras de símbolo. Vamos dizer aqui que a professora quer comparar os números. Então, exemplo aqui, como aqui ali, né? Então, letra A. Vamos dizer que eu quero saber, por exemplo, o número 1. Eu vou comparar com o número 2. A minha comparação, então presta atenção. A comparação ela sempre começa do lado direito para o meu lado esquerdo. Então, eu estou comparando quem está do lado direito que vai vir para o lado esquerdo. Se eu olhar aqui, ó, o número 1, eu quero saber se ele é maior ou se ele é menor. Então, se a gente for olhar, o número 1, vamos pensar na reta numérica. O número 1 vem antes do 2. Então, no caso, o nosso símbolo é menor. Vou dar uma dica aqui, ó, meus amores, que a professora não deu. Professora, em que momento que eu sei que eu devo usar o símbolo menor e o símbolo maior? Se eu colocar um tracinho no menor, vai formar o número 4. Se eu colocar um tracinho no símbolo maior, ele vai formar o número 7. Então, aí não tem como vocês errarem aí. Faz um tracinho para saber quem representa o número 4, que é o menor, e quem representa o número 7, que é o número maior. Aí, letra B. Se eu tivesse assim, ó. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho menos 2. Eu quero saber se ele é menor ou maior. Vamos colocar sempre na nossa cabecinha, ó. Os números negativos, eles estão abaixo de 0. Então, eles são números menores. Então, nós temos o menos 2, ele é menor que o número 3 positivo.
Letra C. Se eu tivesse aqui como exemplo, tá? Eu tenho o número 8. Eu quero comparar com o número 5. Lembra sempre, eu comparo da direita para a esquerda. Sempre isso eu tenho que fazer. Então, nós temos o número 8. Ele é maior que o número 5, porque ele vem depois do 5, o número 8. Então, eu coloco o símbolo de maior. Um outro exemplo. Eu tenho uma letra D aqui. Eu quero comparar o número menos 3 com o número menos 1. Se eu pensasse aqui, tá? Quem que tá respondendo aí pela sala, por favor, aí, vê se alguém consegue achar a resposta para a professora. O número menos 3. Eu quero comparar com o número menos 1. Vocês poderiam me dizer qual símbolo que eu deveria estar utilizando? Se é de menor ou de maior? Qual seria? Qual seria o símbolo que eu vou usar? Menor ou maior? Alguém aí da sala se arrisca? Felipe se arrisca? Para dizer qual é o símbolo que nós vamos estar utilizando? Oi? Todos serão menor. Por que seria menor? Alguém poderia justificar para mim? Não vale o professor falando aí não, hein? É só o aluno. Alguém poderia dizer por que eu colocaria o símbolo menor aqui? Porque se você parar para perceber, na reta, o 1 está do lado do 0. Então, isso faz o 1 ser maior que o 3. Isso mesmo, perfeito. Então, isso, a conclusão tá certa. Então, o professor vai ajudar mais um pouquinho aqui, ó. Quando eu faço, então, o correto aqui, o símbolo é menor, tá perfeito. Então, vamos entender o seguinte, ó. Quanto mais longe o número negativo, quando eu faço essa comparação de negativo com negativo, quanto mais longe tiver esse número, ele sempre vai ser menor que o outro negativo. Quando ele estiver próximo, seria maior. Mas como ele está mais distante, símbolo menor. Pergunto para vocês, meus amores, há alguma dúvida? Há alguma pergunta? Aqui é só um começo. É só uma pincelada aqui da aula. Dúvida aqui? Pergunta nenhuma. O que eu vou pedir agora para vocês, tá? Tem muita coisa ainda para nós aprendermos ainda sobre o número negativo. Tem bastante coisa. Então, vamos lá, meus amores. Todo mundo com livro de matemática na mão. Quem está aí na escola, Felipe também. Todos com livro de matemática. Gostaria que todos abrissem o livro. Página 16. Eu sei que é o neném, filha. Todo mundo com o livro aberto. Sim. Página 16. Para quem está na escola, ou até mesmo pro Felipe que está em casa, tá? O que eu vou pedir para vocês? Vocês estão com o livro na mão, ok? Vocês vão colocar aí no caderno de vocês, como eu coloquei aqui, ó. Página 16, como eu coloquei aqui na lousa. E vocês vão colocar no caderno aí exercício número 1. Não precisa copiar o enunciado, porque vocês estão com o livro na mão. E nós vamos para a alternativa A do exercício.
tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? O exercício. E aí eu vou corrigindo já na sequência. Então tá assim, ó. Quero que todo mundo preste atenção na leitura, pra gente começar a fazer o exercício. O quadro a seguir mostra algumas medidas de temperaturas ocorridas durante o inverno em um país. Então, nós temos aí 12 graus Celsius, menos 5 graus Celsius, 0 graus Celsius, menos 3 graus Celsius, 1 grau Celsius, 4 graus Celsius, menos 8 graus Celsius, menos 2 graus Celsius e 6 graus Celsius. Escreva essas medidas em. Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem aí. Então, vamos lá. Alternativa A, ordem crescente. Vamos lembrar, tá? Quem não sabe o que é ordem crescente, vou colocar aqui na lousa, ó. Ordem crescente. Ordem crescente representa o número do menor para o maior. Letra B, tá escrito aí, ordem decrescente. Então, agora ele é o contrário, né? Então, vai ser o número maior para o menor. Então, eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês, tá? Olhando aí a tabela, eu quero que vocês coloquem esses números que estão em graus, alternativa A, em ordem crescente, quem será o menor número para poder chegar no maior. E na letra B, eu quero dar ordem decrescente. Eu vou começar do maior para poder chegar no número menor, ok? Então, eu vou começar com esse primeiro exercício para fazer aí. Como eu coloquei na lousa para vocês. Página 16, exercício 1, já responde a alternativa A e já responde a alternativa B. Então, vamos lá, meus amores? Vou aguardar aí vocês fazendo. Quando terminar, me avisem.